Gente, pensa que isso que eu acabei de imitar é um zumbi. Claro que não é um zumbi, porque eu tô viva. Mas a gente tem essa imagem na nossa cabeça por causa dos filmes de Hollywood e dos jogos e de várias coisas que eu não posso falar aqui, né? Porque a gente não sabe como vai ser o vídeo e tudo mais. Porque Hollywood, entre aspas, botou isso na nossa cabeça. O ônibus tá passando, galera. Mas então, voltando aqui. O que zumbis fazem? Eles comem carne humana, não necessariamente só carne humana, né? Porque aí a gente tem séries que mostram zumbis comendo animais. Acho que foi a primeira série que eu vi de zumbis comendo animais e não só seres humanos, porque eles tinham um pavor imenso. Parecia que, ser humano, vem aqui. Aí, uns tempos pra cá, as pessoas começaram tipo, cara, não, zumbi só quer cérebro. Então significa que uma pessoa com uma mente vaga, que não tem muitas ideias, o zumbi não vai atrás dela porque ela não tem cérebro, né? Então, aí... Vou matar essas pessoas. Um tal de um cara chamado Isaac Marion fez uma coisa. Quando eu ganhei esse livro aqui, do meu namorado, consegue ler? Sangue Quente, Isaac Marion. Quando eu ganhei esse livro aqui do meu namorado, o meu irmão quis me matar. Meu irmão quis matar ele. Ele ficou louco. Falei, mãe, tem que internar, porque não dá. Porque pra quem não sabe, meu irmão que tá ali atrás da câmera, ele é uma pessoa fissuradaça em zumbi. Não me pergunta por que ele é fissurado em pessoas mortas-vivas, tá? Mas ele é fissuradaço, sabe todo tipo de zumbi, todo tipo de monstro. Mas não vem a casa com... Não estamos falando de jogo. Aí, esse livro, que em inglês o título é Warm Bodies, ficou famoso, sabe? Ficou bem famoso depois do Crepúsculo. Alguns dizem que esse livro aqui foi escrito antes do Crepúsculo. Eu não pesquisei muito bem porque eu não tive tempo para saber sobre essa história. Mas ficou famoso e virou um filme que tem um nome um pouco... Como que a gente pode falar, Gabriel? Como? Um nome meio vomitado. Um nome meio vomitado, ele disse. Meu namorado é um zumbi. Como assim? Seu namorado é um zumbi, minha amiga? Um zumbi morto-vivo que come carne humana, vulgo cérebros, porque as pessoas acham que zumbi só come cérebros. Como isso? Como um zumbi pode, tipo, namorar uma pessoa humana? Então, eu, muito preconceituosa com esse termo zumbi namorando um humano, meu irmão também muito preconceituoso do zumbi namorando um ser humano, a gente ficou tipo, não, faz isso não, tio Isaac, não pode acabar com essa história do zumbi, não pode. Mas aconteceu. Esse livro foi escrito por Isaac Marion. E pra quem assistiu essa introduçãozinha da nossa revolta contra esse tipo de história, não pensa que eu tô aqui pra falar mal desse livro, eu tô aqui pra falar muito bem desse livro. Após vencer o meu pré-julgamento do título, meu pré-julgamento da história, meu pré-julgamento do zumbi, que chama R, é só R, ele só consegue pronunciar a palavra R. No filme ele fica R. O filme eu não gostei tanto do personagem que interpretou o R. Depois eu falo pra vocês por quê. Mas então, a gente ficou meio assim, abismado com uma história dessa. Mas então a gente pensou, vamos ler. De repente, tem alguma coisa a mais, né, Gabriel? Tem uma coisa, tipo, o zumbi vai matar a menina no final e
Acabou a história. Quem me dera. Ia ser da hora. Não, gente, não aconteceu isso. Porra. Bom, não fala essa palavra. Desculpa. É o seguinte. Ficha técnica. Isaac Marion, escritor. Fantástico. Nossa, puta escritor. Um escritor top. O cara conseguiu escrever uma história sobre zumbi apaixonado por uma menina que, na minha opinião, ficou fantástica. Porque se você levar a história ao pé da letra, o zumbi se apaixonando por uma menina seria mais ou menos a mesma coisa de que um vampiro se apaixonando por uma menina, certo? Mas, essa história aqui, um livrinho só de... deixa eu ver quantas páginas tem pra falar. De 253 páginas com uma rosa, que bonitinho, que é um coração. Conseguiu, na minha opinião, ser muito melhor do que o Crepúsculo, do que a saga Crepúsculo da Stephenie Meyer. Meu irmão concorda comigo porque a gente, lê muito esses livros. O cara é top. Isaac Marion, o top. Claro que não vai superar Edgar Allan Poe, nem Stephen King. Não vem ao caso. Sangue Quente conta a história de R, que seria mais ou menos esse zumbi aqui. Tá vendo? Esse zumbi aqui. Não existem algumas figuras aqui, pra iniciar capítulo. Isso eu achei interessante, ó. Tá vendo? É de parte de corpo humano. Como se... sei lá, depois eu explico. Eu tô tão empolgada pra falar desse livro. Ele é um zumbi, mas ele não sabe por que ele virou um zumbi. Ele se questiona no começo. Por que eu virei um zumbi? Por que eu tô aqui? E o R no livro é retratado como um cara um pouquinho mais velho do que o do filme, certo? Então ele tá de terno e gravata, eles estão realmente em um aeroporto, e no aeroporto existe a distinção entre os zumbis e os ossudos, né? Zumbis são aqueles que tem pele, que tem uma expressão facial ainda um pouco humana, que é um humano já começando a deteriorar, certo? Aí, os ossudos realmente são corpos que são só feitos de ossos. É como se eles fossem, presidente, governador do mundo dos zumbis. Então, o cara foi lá e fez... Todos os zumbis têm que obedecer o que ele fez, certo? Inclusive, eu achei muito interessante porque ele começa a retratar a vida dos zumbis como a vida de seres humanos. Então, eles saem para comer, claro, que comer pessoas, né? Coisa normal de se fazer toda hora, todo momento. E eles saem para conversar. Sim, eles conversam, cara. Ficam... E o outro vira e fala... E assim vai. Eles casam. Tem uma hora que o R casa com uma menina. E o interessante é que eles fazem, tudo que um casal faz. Vocês me entendem? E ele vai retratando, até que o R, chega e fala pro M o seguinte. Fome. E o M fala. Cidade. Tipo filme. Aí todos eles vão. Cidade. Aí eles chegam lá. Veio. O carro fez você viu, né, galera? Tô empolgada. Eles encontram lá as pessoinhas. Meu Deus, zumbis, atira. Pá. E os zumbis... Aí vem a parte do cérebro. Ele, na história, explica... Tudo isso ele explica com pensamento. Então, ele vai te explicar com o pensamento dele, porque ele não consegue falar. Ele vomita as palavras. Então, ele diz que eles pegam o cérebro do humano porque eles conseguem absorver o que o humano viveu na vida dele. Então, eles não têm vida. Eles vivem aquilo que eles vivem no aeroporto. Mas eles não conseguem se lembrar do que eles eram antes, de como eles eram, o que levou eles ali. Então ele vai lá, come o cérebro da pessoa na boa
e absorve todas as vivências do cara. E ele, por um acaso, absorve os pensamentos do namorado, ex-namorado da Julie, a menina por quem ele se apaixona na hora. Dei, assim, como meu cérebro se apaixonou. Julie. Aí a menina fica viva, escondida, ele vai lá, pega a menina e salva a menina. E ele leva a menina pro avião dele. Ele tem um avião, galera. Ele leva a menina pro avião dele. E lá ele começa a falar mais. Ele começa a interagir mais com ela. No começo ela tem medo, mas eles começam a interagir. E chega uma hora que eles conseguem fugir. Com muito custo, eles fogem. E eles passam por várias dificuldades. Mas conforme ele vai convivendo mais com ela e vai amando mais ela, ele começa a se tornar humano de novo. Ele começa a tipo, cara, eu consigo falar, cara, eu consigo fazer isso e aquilo que eu não conseguia fazer. Eu sinto frio agora, eu sinto fome, mas não fome de comer outras pessoas, fome de comer comida. Sinto sede. E assim vai. Então você vai acompanhar o namoro dos dois, certo? Eu não vou contar o que acontece no final, até porque vocês têm que ler pra saber. Mas uma coisa que eu tenho pra dizer é que esse livro aqui, de 253 páginas, é o livro mais subjetivo que eu já li na minha vida. Sabe por quê? Porque o que tornou aquelas pessoas zumbis foi justamente o que está tornando a nossa sociedade zumbis. A gente não tem tempo, eu não tenho tempo para gravar os vídeos. Eu não tenho tempo para fazer o que eu gosto, eu só trabalho, eu só estudo. Muitas outras pessoas fazem isso em 24 horas. Aonde está dormir? Não importa dormir, para que dormir? Tem que ganhar dinheiro, tem que estudar, tem que ficar inteligente. Foi isso que tornou essas pessoas aqui zumbis. E você vai ver que a única coisa que vai fazer as pessoas voltarem a serem humanas é justamente o amor, o afeto, a amizade, todos os sentimentos abstratos que a gente tem na nossa vida e que a gente não dá valor. É isso que faz as pessoas deszumbificarem. Os ossudos seriam sim os zumbis da história. Por que eles são zumbis da história? Porque eles desistiram totalmente da vida deles. As pessoas que são zumbis ainda não desistiram da vida. Nós não desistimos da nossa vida. A gente está desistindo de ser humano. É diferente, a gente está querendo ser máquina. É justamente isso que, na minha visão, o livro retrata. Esse livro é fantástico. As pessoas deviam usar em terapia, cara, porque é top. Mas, na minha opinião, vocês têm que ler esse livro. Não só porque o final é foda, não só porque é um zumbi namorando uma menina, mas porque ele é bom, ele é realmente bom. O R e a Julie são só uma pequena parte que vai te fazer entender o quanto as relações que a gente tem com as outras pessoas são importantes. Não a relação com o celular, não a relação com o computador, não a relação com outras coisas. Mas isso aqui é importante. Isso, ó, ler, folhear, imaginar. Amar o irmão, mesmo ele sendo entendeu? É isso que é importante. Eu sei que foi uma lição de moral, mas é realmente o que o livro traz. Então, quando você for ler esse livro aqui, a dica da Gabi é a seguinte: lê subjetivamente, lê o que tá falando ali, lê. Mas quando você vai chegar no final, você vai entender o que eu tô falando. Entendeu? Você não vai saber se o R matou mais alguém, você não vai saber se a Julie realmente vai querer ficar com ele, você não vai saber se a Julie está só usando ele para poder sair do aeroporto, se você não ler. Isaac Marion é o cara.